Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do Excel. Hoje nós vamos trabalhar com a formatação condicional. Mas o que é a formatação condicional? A formatação condicional é um recurso do Excel que permite destacar informações com base em uma condição. Esse recurso ele ajuda a analisar visualmente os dados, detectando problemas e tendências. Bom, vamos lá na prática para a gente poder entender na realidade como que trabalha com a formatação condicional. Vou eliminar essas médias aqui para a gente começar desde o início, ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui uma planilha simples, correspondente a um grupo de alunos. Cada aluno tem uma correspondência relacionada a um número. A Ana, 1, Antônio, 2 e assim sucessivamente. Tem a nota correspondente à Ana no primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre e quarto bimestre. A primeira providência é extrair a média. Então vamos lá, procedimento bastante simples, nós vimos isso no módulo inicial. Clique em média, dá um Enter e logo na sequência, para evitar a possibilidade de fazer individualmente a média para cada um dos alunos, eu vou simplesmente posicionar o cursor do mouse na alça e arrastar, tá ok? Então eu tenho lá o resultado. A Ana tem 8 na média final, o Antônio tem 5, Carlos 5, Helena 8, o João Carlos, o João 4, o José 7 e o Marcelo 3. Então vamos lá para a formatação condicional. O que nós vamos fazer nesse primeiro momento? A formatação condicional ela vai auxiliar visualmente uma possível tomada de decisão. Primeiro nós vamos fazer o seguinte, olha, no início falei para vocês que a formatação condicional ela funciona com base numa condição, né? Se eu perguntar para você aqui se a Ana foi ou não aprovada, eu não vou ter a mínima possibilidade de poder responder neste momento. Por quê? Eu não tenho um parâmetro, eu não tenho uma referência, eu não tenho uma determinação da nota que faz com que ela fique ou não aprovada. Simplesmente falar que ela teve 8 não é o suficiente. Então, eu tenho aqui ao lado uma planilha, na minha planilha, algumas informações, uma tabela com esses parâmetros. Nós vamos considerar que para o aluno ser aprovado, ele tem que ter uma média maior ou igual a 7. E eu vou ter que apresentar essa nota em azul. E o aluno que tiver uma nota menor ou igual, menor do que 7, menor ou igual a 5, não, menor do que 7, ele vai estar automaticamente reprovado e a apresentação dessa nota vai ser em vermelho. Agora fica um pouco mais tranquilo eu tomar essa decisão. Se eu perguntar para vocês se a Ana foi ou não aprovada, basta eu visualizar a média dela. A média correspondente ao primeiro, segundo e terceiro bimestre foi 8. Se eu olhar na minha tabela de parâmetros, 7 maior ou igual, então a Ana foi aprovada. Tudo bem? E assim, sucessivamente, eu consigo visualmente analisar e tomar uma decisão quanto à aprovação ou não de cada um dos alunos, baseado apenas na média. Agora, a formatação condicional vai me auxiliar exatamente nesse aspecto. Aqui, até que é tranquilo, porque eu tenho poucas informações. Mas vamos presumir uma planilha em que existem milhares de informações. Visualmente, da forma como a gente está fazendo aqui, ó, individualmente, fica um pouco complicado a gente chegar à conclusão da aprovação ou não. A formatação condicional ela vai me auxiliar visualmente, com a determinação de uma cor, que vai ficar a seu critério, os alunos que foram ou não aprovados. Para você ter uma ideia, aqui nós já determinamos qual a cor que a gente vai usar para o aluno aprovado, que é em azul, e para o aluno que vai estar reprovado, que é em vermelho. Assim que eu bater o olho na minha planilha, todas as notas que estiverem relacionadas a uma cor azul, eu sei que esses alunos foram aprovados. Da mesma forma que se eu bater o olho na média final e ver notas em vermelho, eu sei que na realidade o aluno foi reprovado. Essa é a facilidade de trabalhar com formatação condicional, tá ok? Então vamos lá ver como é que isso funciona. Primeiro eu vou ter que selecionar a nota correspondente aos alunos. Vou lá em formatação condicional. Regras de réus de célula. E eu vou maior do que. Formatar células maiores do que. Bom, aqui eu posso fazer o seguinte, gente. Eu posso ter essas referências numa planilha e clicar, tá? Vai funcionar da mesma forma. Ou eu posso simplesmente vir aqui e colocar a nota 7, tá? Formatar células são maiores do que 7. Eu quero preenchimento vermelho claro e texto vermelho escuro? Não, na realidade ele me dá algumas sugestões, mas eu vou aqui no formato personalizado, tá ok?
Formato personalizado vai me dar a possibilidade e condições de fazer o seguinte: escolher a cor que eu quero. Nós já definimos que a cor será azul, tá? Eu vou colocar simplesmente o estilo de fonte negrito e vou dar um OK. Dou um OK aqui e olha o que acontece. Todos os alunos que foram aprovados estão com uma média final, aliás, né, maior do que 7, estão com uma cor azul, ok? Bom, vamos selecionar novamente. E agora nós vamos fazer o seguinte: eu preciso também, né, aqui na minha formatação condicional, realçar as regras que contêm um valor menor do que. Nós já decidimos que os alunos que tiverem uma nota menor do que 7 vão ser automaticamente reprovados. Então, formatar células que são menores do que 7, preenchimento vermelho claro e texto vermelho escuro, bom, é uma das sugestões. Aqui eu não preciso nem usar formato personalizado, tá ok? Eu vou clicar no texto vermelho e vou dar um OK. Vamos ver o que acontece? Ó, todos os alunos que tiveram uma nota maior do que 7 estão automaticamente, né, ou igual a 7, estão automaticamente com uma cor em azul. E os alunos que têm uma nota menor do que 7 estão automaticamente com a cor em vermelho. Prático, não é? Qual a vantagem de você trabalhar com a formatação condicional e não fazer exatamente o que eu, na maioria das vezes, vejo as pessoas fazerem? Eles vêm, clicam, vai lá na célula e coloca a cor azul. Não devo fazer isso. Por quê? Porque se tiver qualquer alteração relacionada à nota, vamos fazer umas alterações simples aqui, ó, quarto bimestre 2, olha lá. O que acontece? Eu alterei a nota do quarto bimestre, claro que automaticamente vai alterar a nota da média final. A média final está relacionada, né, à soma e à divisão dessas quatro notas. Eu alterei para 2, ele teve uma nota menor do que 7, uma média menor do que 7, e de acordo com as nossas condições, esse aluno foi automaticamente reprovado. Tá? Eu vou dar um Ctrl Z para vocês verem o que aconteceu aqui. Tudo bem? Agora me perguntam, a formatação condicional ela deve ser aplicada apenas em números? Na realidade não. Mas antes da gente aplicar a formatação condicional em palavras, vamos só complementar aqui. Ó, regra de realce de célula é maior do que, é menor do que, tá? E se houver a possibilidade de você determinar ou definir, por exemplo, né, menor notas iguais a 7, formato personalizado, nós concluímos que menor ou igual a 7, nós iríamos decidir uma nota em azul, vou colocar OK e OK novamente, tá? Então eu tenho um 7 aqui e ele vai estar em azul. Na realidade ele já estava em azul, mas é só para a gente complementar o nosso conhecimento, tá bom? Então vamos lá, situação, aqui eu vou usar a função condicional. Já vimos, estudamos isso em aulas anteriores, tá ok? Eu vou desenvolver de uma forma rápida, se vocês tiverem alguma dúvida, dê uma olhadinha nas aulas anteriores e refaçam a aula para que vocês não tenham nenhuma dúvida quanto à função condicional. Então vamos lá. Eu vou determinar, com base obviamente na média, se G2 for menor ou igual a 7, faça então aprovado. É uma condição verdadeira ou falsa. Se o aluno não for aprovado, claro que ele vai estar reprovado. Então, aqui o aluno está aprovado. Eu vou ter 4 alunos reprovados. São alunos que, na realidade, tiveram uma nota menor do que nós determinamos como condição para ser ou não aprovado. Posso aplicar a formatação condicional também quando eu trabalho com a função condicional e quando ela está vinculada ou relacionada a uma determinação com palavras? Sim, claro. Então, vamos lá. Formatação condicional, reaçar regras de realce de célula. É maior do que, já vimos, menor do que, já vimos. Eu tenho a possibilidade de trabalhar com valores entre, valores igual, que já vimos, e aqui, no caso, texto que contém. Toda vez que ele encontrar um texto que contém a palavra aprovado, sugestões, nenhuma delas. Texto formato personalizado, vamos manter na realidade o padrão, quero uma cor azul, OK. E OK novamente. Olha o que acontece. Todo mundo que foi aprovado é apresentado com uma cor em azul.
Só que não é o suficiente. Vamos voltar lá na regra de erros de célula, texto que contém a palavra reprovado. Eu quero, vamos analisar as sugestões. Texto vermelho, não preciso nem entrar em texto personalizado, tá ok? Dou um ok. Então lá, todos os alunos que foram aprovados, ele vai me apresentar a cor em azul. E todos os alunos que foram reprovados, vai me apresentar a cor em vermelho. Tá ok? Da mesma forma que os alunos aprovados, de acordo, obviamente, com a condição maior ou igual a 7, são apresentados em azul. Vamos fazer aquela pequena alteração? Vamos ver se funciona aqui, também na situação. Vou colocar 2, dou um Enter, média final 6, automaticamente a cor mudou, a justificativa é exatamente essa, né? A condição dela, menor do que 7, automaticamente fez com que a determinação da cor fosse apresentada em vermelho. Isso acontece exatamente também com a função condicional. Vou dar um Ctrl Z, 6,7, média final 8 e situação aprovada, tá? Nós vamos continuar com a formatação condicional, tudo bem, pessoal? Essa é a primeira parte da função da formatação condicional. Espero que vocês tenham gostado. É um recurso extremamente simples e muito prático. Vai auxiliar muito no dia a dia. Um grande abraço. Até a próxima aula.